Antes de assistir esse vídeo, é importante que assista o vídeo sobre a SCP-239. O card está acima. Obrigado. Olá, amante do terror. Existe uma família na Fundação que está trabalhando lá há gerações, chamada de Família Bright. Seu membro mais importante hoje em dia, que é o foco principal deste vídeo, é Jack Bright. Seus pais se chamavam Adam e Evelyn, que tiveram 5 filhos: TJ Bright, Michael Bright, Claire Pierce, Jack Bright e SCP-321. Sim, ela não tem nome. Por que eles tiveram uma filha que é uma SCP? Essa é uma história bem trágica envolvendo TJ Bright, que com certeza resultou em muito sofrimento para todos. TJ Bright era um garoto que tinha nascido anômalo, com características sobrenaturais. Portanto, logo no nascimento, foi designado como um SCP, o SCP-590. As anomalias são duas: a longevidade, ou seja, ele não envelhece nunca apesar da idade, e a capacidade de curar qualquer ferida ou doença, seja física ou mental. Mas na segunda anomalia tem um efeito colateral. Quando ele cura alguma ferida ou doença, ele a recebe para ele. É como se ele não curasse, mas transferisse para si. Quando é alguma ferida, recebe a dor e a cicatriz. Quando é alguma doença, física ou mental, transfere para seu corpo. Se a doença física for grave, eles o tratam com uma pílula de SCP-500. Quanto à doença mental, Dr. Bright ficou encarregado de tratá-lo com hipnose. Por isso que o SCP-590 só pode ser usado em funcionários superiores. Nos anos de 1800, seus pais uma vez tiveram uma filha que infelizmente tinha nascido sem vida. Desolados, eles pediram para que seu filho TJ curasse sua filha da morte. E, por incrível que pareça, ele conseguiu revivê-la, e ainda por cima, sem um efeito colateral para ele mesmo. Bem, só para ele, porque a filha dos Bright tinha se tornado algo não humano, nascendo com várias anomalias em seu corpo, o que fez ela ser designada como SCP-321. A primeira anomalia a ser descoberta foi a sua taxa de envelhecimento acelerado. Em poucos dias, ela já estava com uma aparência mais velha, e só depois de um tempo o envelhecimento desacelerou. É como se o seu corpo tivesse dado um salto na idade, o que a impediu de aprender como se comunicar, como agir, como se expressar. Em resumo, é como se ela fosse um recém-nascido em um corpo de adulto. A segunda anomalia a ser descoberta foi o seu fator de cura acelerado, que é pelo menos 5 vezes mais rápido do que a de um ser humano normal. Com isso, o seu corpo sofreu mutações por causa das células em constante reprodução. A mais notável é a sua altura, que hoje chega em 3,1 metros, mais alto do que qualquer ser humano já registrado. Acredita-se não existir um limite para sua altura. Se isso for verdade e ela viver por mais uns 100 anos, e se ela ganhou essa altura em pouco tempo, daqui a uns anos ela vai conseguir tocar no teto da Empire State Building. Exagero? Talvez sim, talvez não, mas pelo que as estatísticas apontam, é bem possível. Adam Bright, que na época era um pesquisador júnior, pediu para que a Fundação libertasse SCP-321, pois acima de tudo, ainda era sua filha. Mas claro que ele recebeu o não mais bem dado da sua vida. Então, ele subiu para o cargo de diretor de equipe e novamente pediu para que reconsiderassem. E adivinha? Negado de novo. Então, ele subiu de cargo mais uma vez, agora de diretor de site. Pediu de novo e de novo foi negado. Até o ponto que ele tinha se tornado membro do Conselho O5 e pediu para o resto do Conselho pela última vez. Mas ao invés de simplesmente negarem, eles decidiram que não poderia haver um conselheiro de mente tão fraca a ponto de querer libertar um SCP potencialmente perigoso por emoções paternas. Então, o conselho mandou executá-lo sigilosamente. Não há sentimentalismo entre os de elite.
Se alguém pode colocar tudo em risco dessa forma, não importa se é um colega ou parceiro, tem que ser eliminado. SCP-321 ainda está sob custódia. Os outros irmãos Bright eram opostos polares. Enquanto Michael era um dos melhores e mais devotos agentes de campo da Fundação, sua irmã Claire não concordava nem um pouco com as ações da mesma, ainda mais depois do que fizeram ao seu pai. Então desertou e foi fazer parte de uma outra organização, a Mão da Serpente. Agora que apresentamos a família Bright, vamos falar do seu melhor membro e provavelmente o único que está vivo nos dias atuais, Dr. Jack Bright. Ele era parcialmente normal, um pesquisador júnior comum da Fundação, até o dia em que foi designado para estudar um SCP que seria responsável pela sua principal anomalia, SCP-963. Dando contexto, SCP-963 é um medalhão dourado com uma pedra vermelha no centro. Foi encontrado em um apartamento onde supostamente existiam casos de rituais ocultistas acontecendo lá. Soldados de campo então foram mandados e, quando encontraram apenas um corpo no chão, aparentemente vítima de suicídio, carregando o medalhão em uma mão e uma faca na outra. Tinham vários símbolos ritualísticos pintados nas paredes para todos os lados, o que indica que ele estava tentando fazer algum tipo de ritual com aquele medalhão, mas não deu certo e ele acabou tirando a própria vida à toa. Não levou muito tempo para que descobrissem que ele não era comum por causa que ele era feito de um material completamente indestrutível, que definitivamente não era ouro, pois não derretia, quebrava, entortava ou sequer amassava. Eles então entregaram ele ao pesquisador Bright para que ele o estudasse, e ele o fez durante anos, até o fatídico dia. Pediram ao Dr. Bright para que ele transportasse SCP-963 para outro lugar, o que não seria um problema, já que ele ficou estudando durante anos, mas 3 erros fatais foram cometidos. O primeiro foi ter levado o segurando com as mãos nuas. O segundo foi ter passado na frente da cela de contenção do SCP-073 dígito 2, Able, no exato momento em que uma quebra de contenção aconteceu. E o terceiro foi ter ficado na linha de fogo. Quando a quebra aconteceu, Able saiu matando todo mundo que entrava em seu caminho, seja soldados ou pesquisadores. E quem mais estava na frente dele? Claro, Jack Azarado Bright. Ele foi morto na hora pelo fio da espada de Able, com o medalhão em mãos. No dia seguinte, um Classe D estava limpando o estrago feito pelo 076, até que ele viu o corpo de Jack sem vida no chão, com o medalhão em mãos. Então, sem qualquer pretensão, pegou aquele medalhão, mas no exato momento em que tocou nele, sua personalidade mudou repentinamente. Ele insistia que seu nome era Jack Bright e que ele era um pesquisador da Fundação. Isso enquanto ele estava com o SCP-963 no pescoço. Ele foi levado para uma entrevista e, depois de algumas perguntas, concluíram que ele era mesmo Jack Bright, por conta de todas as coisas que ele sabia, já que era impossível um Classe D saber de tantas coisas sobre um pesquisador. Dr. Bright havia ressuscitado. Depois de muitos estudos, foi concluído que o SCP-963 nunca foi apenas um medalhão indestrutível. Ele tinha uma característica anômala incrível. Ele age como um receptáculo para a consciência do hospedeiro, e assim que ele morre, sua mente ou alma fica presa dentro do medalhão. E no momento em que outra pessoa o toca, a consciência do hospedeiro toma conta do corpo dela. Aparentemente, o criador original do SCP-963 queria alcançar uma das principais metas da humanidade, a imortalidade, e através deste artefato, a vida eterna. Mas por que quando ele se matou, sua consciência não foi transferida para dentro do medalhão? Porque houve uma diferença na morte dele e a do Dr. Bright. Ele se matou, enquanto Bright foi morto. Para que o ritual funcione, você não deve tirar a sua vida.
pois vai ser como se você realmente não quisesse mais viver e a sua consciência não entra no medalhão. Já se você é morto, como no caso de Jack, você recebe uma segunda chance, mas uma segunda chance permanente, pois agora, mesmo que você tire a sua vida, sua consciência está atrelada ao medalhão pela eternidade. E por falar nisso, não precisou de muito tempo para que o Conselho visse esse medalhão como um objeto de risco extremo. Tocá-lo é morte certa, pois a sua consciência vai deixar o seu corpo para dar lugar à de Jack Bright. Então, custe o que custar, nenhum pesquisador deve tocá-lo com as mãos nuas. Apenas classes D ou funcionários voluntários devem servir de hospedeiro. Depois de algum tempo, a Fundação fez outra descoberta. Se Bright passar mais de 30 dias em um hospedeiro, vai ser permanente. Mesmo que o medalhão seja separado do corpo, a consciência de Bright ainda vai estar nele. Mas isso não significa que ela deixou o medalhão. Se outra pessoa colocá-lo enquanto Bright estiver atrelado a outro corpo, ela também vai se tornar Jack. Simplificando, a consciência dele vai se duplicar como se fosse um clone. Depois de observar isso, a Fundação concluiu que isso poderia ser muito perigoso, pois, se Bright quisesse, poderia criar múltiplas cópias de si mesmo, não só de humanos, mas de SCPs também. Por conta disso, as pessoas falavam pelas costas de Jack, o tratando como uma aberração da natureza. E ainda por cima, ele teve restrições, como trocar de hospedeiro regularmente e não poder entrar em contato com anomalias perigosas, como o SCP-682 ou 096. Isso porque Jack não apenas poderia tomar o corpo de humanos, mas de qualquer ser que tocasse o medalhão, isso incluindo animais, SCPs e, se duvidar, até entidades cósmicas. Seria catastrófico se Bright tomasse o corpo de 343 ou 239, pois ele não sabe como usar a manipulação da realidade e poderia destruir tudo em volta. Então, a preocupação da Fundação era coerente, mas com o tempo o Dr. Bright foi se provando confiável e subindo de cargo. Ele já participou de muitos eventos da Fundação, em outras realidades, em outros futuros, como por exemplo na realidade onde o SCP-173 acabou com tudo, ele morreu várias vezes. Ou quando Cliff matou a SCP-239 e Jack Bright reencarnou e atirou em seu estômago, mas Cliff ainda não morreu. Ele se jogou dentro da dimensão do SCP-093 e fechou o portão. Não era a hora do Cliff morrer ainda. Toda essa situação, Bright começou a repensar um pouco sobre a imortalidade e começou a não achar mais que era uma bênção, mas sim uma maldição. Ele começou a pensar um pouco mais a longo prazo. Daqui a uns 1000 anos, ele viveria para ver a queda da Fundação e das outras organizações. E logo em seguida, sem ninguém para defender a Terra, presenciaria o fim do mundo e depois de zilhões de anos, presenciaria o fim do universo. E se o medalhão não fosse destruído no processo, ele viveria até depois disso. Mas eu acho que não vale a pena surtar com isso agora. Dr. Jack Bright tem muito trabalho a fazer.